Amém, meus amados. Assim como Deus já nos abençoou durante esses dias, né? Durante esses dias que nós estamos aprendendo sobre esse tema tão importante. Uma frase que me marcou, que a nossa querida Nutri disse ontem, foi o seguinte: dentre tantas, né? Mas uma me chamou muita atenção. A doença, ela não surgiu assim do nada, sabe? Às vezes ela vem de um percurso de anos e de maus hábitos, como nós estudamos ontem sobre os maus hábitos. Mas eu e você estamos aqui porque queremos algo novo em nossas vidas. O Senhor diz na sua palavra que a gente tem que viver em novidade de vida. E para isso ela está aqui mais uma vez para trazer esses conhecimentos. Hoje com esse tema tão lindo, achei tão lindo, minha querida Nutri, achei lindo esse tema, o caminho para a cura. Então, mais uma vez eu quero agradecer, viu, sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, que é uma bênção falar do Senhor e das maravilhas que Ele disponibiliza para a gente, né? Amém, amém. Que Deus te use mais uma vez, viu? Amém. Então, como eu sempre gosto de iniciar com a palavra de Deus, nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 15, o verso 26. Eu amo esse verso porque, em poucas palavras, ele resume o ideal de Deus para cada um de nós e ele deixa claro aqui que todas as enfermidades podem ser curadas pelo poder de Deus. E lá em Êxodo 15, 26, diz o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, nenhuma enfermidade virá sobre vós, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, veja, que Deus maravilhoso, né? Ele está disponível para curar, para nos sarar de todas as enfermidades. Mas ele sempre coloca antes uma condição. Por quê? Como ele deu livre-arbítrio para que as pessoas decidam o que querem da vida, vida ou morte, então, quando ele vai oferecer uma bênção, ele sempre deixa como um banquete para que a gente possa decidir. E ele diz: se ouvires atento. Vê, ouvir e atender. Muitos estão ouvindo, mas não estão atendendo. E ele diz que nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que enviei sobre o Egito, os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, eu gosto também muito de uma citação lá do livro Medicina e Salvação, da escritora Ellen White, que diz o seguinte: ensinai ao povo que o melhor é ensinar as pessoas a ter um viver saudável do que curar as enfermidades. A abstinência de coisas que Deus proibiu é o único meio que evita a ruína do corpo e da mente. Cada lei que governa a máquina humana deve ser considerada tão verdadeiramente divina em sua origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Então, muitos não juntam, né? Muitos não fazem questão da mensagem de saúde. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje, nesses últimos dias do mundo. Prova disso é que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, principalmente, eu volto a dizer, as pessoas conhecedoras da palavra de Deus. As pessoas do mundo aí fora, elas jazem em ignorância, jaz em falta de conhecimento. Mas as pessoas que têm a palavra de Deus nas suas mãos, o espírito de profecia, que é claro em informar, em orientar, não temos desculpas, né? E aqui é bem claro que a mensagem de saúde ela é tão importante como a palavra do Senhor. E o que é que eu vejo muito hoje? As pessoas tratando doenças
e não tratam do corpo. Eu não sei dos que estão me escutando nessa manhã se é comum ouvir das pessoas dizer assim, que já está diabético há 15 anos, que já está hipertenso há 10 anos, há 5, há 20. Ou seja, as pessoas tratam doenças, mas não tratam o corpo, entendeu? Isso é o que a medicina convencional tem feito ao longo desses milhares de anos. Tem tratado doenças, não trata o corpo, e é por isso que cada dia mais as pessoas vão definhando e morrendo com seus inúmeros medicamentos em suas mãos. E a doença nada mais é do que um grito de socorro do próprio organismo pedindo para que você mude, para que você faça alguma coisa, né? E hoje, há poucos instantes, eu recebi uma mensagem de uma paciente minha em que ela está com problema de tireoide, está com os hormônios baixos. E aí ela foi para o médico passou o remédio de hormônio, eu fiz uma consulta com ela, mudei toda a alimentação dela, que estava insuficiente, né? Deixei ela super bem, bem recuperada, só que agora, depois de alguns meses, ela volta para mim e diz que está novamente sentindo as mesmas coisas. E agora ela começa perguntando um suplemento lá, que eu passei no período, só para dar uma força para o organismo dela, ela pergunta se ela deve continuar fazendo uso desse suplemento, porque ela está voltando a ficar do mesmo jeito. Então, o que foi que eu falei para ela? Que nós não podemos ser escravos de suplementos. Nós precisamos estar bem, independente de suplementos sintéticos, porque a natureza já disponibilizou o suficiente para a gente ficar bem. E que se alguma coisa não estava bem com ela, é porque algo de errado ela já começou a fazer, que o organismo já começou a falhar. Entendeu? Então, vê, quando nós ficamos doentes, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Pensar no hospital, médico, no remédio. Elas nunca param para analisar a vida, o dia a dia delas. Nunca procuram fazer uma autoanálise do estilo de vida que estão vivendo, principalmente os conhecedores da palavra de Deus. Levam uma vida de descaso para com o corpo, come o que quer, na hora que quer, da maneira como quer. Não tem consciência de que o corpo, como nós falamos ontem, é templo do Espírito Santo. E toda doença, a primeira coisa que acontece quando nós adoecemos é afetar um dos genes da gente. Todos nós temos uma herança biológica enferma. A doença que cada pessoa tem como base, né? O órgão que você tem debilitado hoje na sua família, ele tem como base a microbiota da sua mãe durante o período de gestação. Nesse período de pandemia, eu tive a oportunidade de ganhar vários cursos gratuitos de algumas faculdades, e eu creio que aquilo foi providência de Deus. E um deles foi sobre a microbiota intestinal e as causas de enfermidades. E veja que isso foi ciência, não foi Bíblia. Você pode dizer, isso é coisa de crente, coisa de Bíblia. Mostrando que toda enfermidade ela tem como base a microbiota intestinal da mãe, ou seja, todos os problemas de saúde que uma mãe desenvolve, principalmente no período da gestação, esses problemas tendem a acompanhar a criança para o resto da vida e desenvolver alguma enfermidade. Se você tiver uma mãe que é depressiva ou que tem algum transtorno intestinal, pode fazer uma verificação e ver que as mesmas enfermidades, os mesmos problemas que a mãe tinha, alguém da família está desenvolvendo, se não todos. Entendeu? Então, o caminho da cura. Qual é o caminho da cura?
foi o assunto que a gente disse que ia abordar hoje, né? Então, não se trata o quê? Doença. Se trata corpo, se trata organismo. Então, como a palavra de Deus diz, se deres ouvidos às minhas leis, aos meus estatutos, a partir do momento que a gente começa a obedecer os princípios de Deus, todos os mecanismos que ele deixou disponível na natureza, aquilo começa a fazer toda a diferença na nossa vida, entendeu? As pessoas acham que para serem curadas, elas precisam ir para o médico, tomar uma gama de medicamentos para sanar aquele problema de saúde. Mas, como diz a escritora Ellen White, o médico não cura, né? A erva não cura, a cura vem de Deus. E a partir do momento que você se dispõe a obedecer às leis de saúde. E a partir do momento que a gente atenta para esses princípios, então a gente começa desde aí o processo de restauração. Eu sempre costumo dizer que não há nenhum poder na Bíblia, no livro Bíblia, né? Que muitas pessoas colocam uma Bíblia em cima do móvel e deixam aberto no Salmo 91. Na mente delas, elas acham que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai proteger a casa delas. Mas a gente sabe que uma Bíblia aberta no Salmo 91 jamais tem o poder de proteger minha casa sobre qualquer problema que surgir ali. Que o verdadeiro poder se encontra na obediência daqueles que estão dentro daquela casa. Assim como lá no Egito, nosso Deus pediu para todos manchar os umbrais da porta com sangue, para que quando a morte passasse ali, não matasse os primogênitos daquela casa. Hoje, esse sangue é o quê? É o sacrifício de Jesus no nosso coração, na nossa vida. A partir do momento que eu e você aceitamos as ordens de Deus, os princípios de Deus, então a morte, a doença, a enfermidade, ela não tem poder sobre minha vida. Porque, obviamente, se eu colocar esse Deus como uma cerca de proteção na minha vida, eu, com certeza, vou estar obedecendo às suas leis, os seus mandamentos, e nenhuma enfermidade, nenhum problema vai poder me derrubar, porque eu tenho Deus Todo-Poderoso como minha proteção. Então, como é que acontece o processo da cura? E eu vou dar um exemplo aqui. Como é que eu tento repassar para os meus pacientes e como eu vou tentar passar nessa manhã, para você entender como é que acontece o processo de cura no nosso organismo. Um exemplo prático é o quê? Diabetes, que é uma doença que está se alastrando pelo mundo todo, que antes a previsão era para pessoas a partir dos 40. Nós estamos vendo que hoje crianças, adultos, idosos, ela não está escolhendo mais a faixa etária, certo? Então, vamos supor que alguém está com diabetes. E se você chegar até essa pessoa que está com diabetes, você vai verificar se ela está acima do peso. Porque a primeira coisa que faz com que você vá adquirir uma enfermidade é você estar fora do seu peso ideal. Por quê? A gordura, a obesidade, ela é uma porta de entrada para todas as enfermidades. Então, estar acima do peso é o primeiro fator para que você possa recepcionar uma enfermidade. Depois, você vai averiguar quais são os hábitos dela diário de alimentação. Tem pessoas que não comem pela manhã, mas quando é à noite, comem muito tarde e comem alimentos muito calóricos. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que as pessoas diabéticas, as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão obesas, que sofreram AVC e infarto, pode fazer essa pesquisa e depois você me fala, você comenta em qualquer um das minhas redes sociais, você vai comprovar o que eu falei. Essas pessoas tinham como base a janta tarde da noite e alimentos muito calóricos, entendeu? Porque a refeição da noite
ela é uma refeição que precisa ser leve e o mais cedo possível, para que quando você for deitar, for repousar, praticamente a digestão já tenha sido finalizada. E aí os seus órgãos vão repousar, descansar, e você no outro dia vai acordar disposto para as suas atividades. Mas o que é que acontece hoje? As pessoas não se alimentam pela manhã e quando é à noite elas descontam todo o alimento que não foi ingerido na parte da manhã, então elas vão ingerir à noite e às vezes muito tarde. E ontem eu tive a oportunidade de atender um cidadão que está com câncer de próstata, né? Onde ele faz 6, 7 refeições por dia. Inclusive, 10 horas da noite, ele repete o almoço de meio-dia, com carnes, feijões e arroz. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei esse cidadão muito debilitado, muito fraco. E eu disse para ele e a esposa: sabe qual é a maior causa dessa debilidade, dessa fraqueza? E eles ficaram atentamente olhando para mim. Eu disse: é exatamente tantas refeições que o senhor faz ao longo do dia. E eles ficaram admirados. A esposa disse: como? Se eu já estava achando que ele estava fraco por falta de alimentação. Eu digo: como pode ser por falta de alimentação se são 7 refeições? E não são refeições com frutas. Tudo alimento processado, alimento cozido, de alto valor biológico. E é isso que impede a cura das pessoas, que elas não entendem. Elas acham que se estiverem comendo coisas saudáveis, não importa a hora, não importa o momento, não tem problema, é alimento saudável. Gente, alimento saudável comido, ingerido em desequilíbrio, traz enfermidade também. Então, dos primeiros passos para a cura é ter horários e tipos de alimentação equilibrado, saudável e equilibrado. A alimentação da manhã, o ideal é que o desejum seja até no máximo 8 horas da manhã. Almoço, no máximo até às 13 horas. E a janta, o ideal seria 17 horas a janta e não mais nenhum alimento. Aí o que é que acontece? Qualquer enfermidade que você tiver, ao você ingerir a sua última refeição às 17 horas, você vai fazer um longo período de descanso em todos os seus órgãos. E ali há um refazer de energia de todos eles, e aí você começa a ser curado. Por quê? Porque você está dando o descanso devido aos seus órgãos. E todo o tratamento que eu faço com as pessoas que estão com enfermidades gravíssimas, como câncer, né? Eu estou tendo a oportunidade de cuidar de uma jovem de 31 anos que está com 5 tipos de câncer. E eu estive conversando com ela essa semana, porque ela tem hábitos alimentares terríveis, de carne, de comida tarde, da noite. E eu estava sugerindo a ela para que ela jantasse até no máximo às 5 da tarde, para que o próprio organismo dela fizesse o quê? Uma autofagia dos tumores que está na corrente sanguínea dela. Eu expliquei a ela, ela ficou impactada com isso. Eu disse: você sabia que se você jantar no máximo 5 horas da tarde e você fizer uma refeição leve, esse período que você vai ficar de 5 horas da tarde até o outro dia, pelo menos até 7 da manhã, você sabia que nós temos células em nosso corpo chamadas natural killer, que elas são as células matadoras. Elas vão percorrer toda a corrente sanguínea sua e onde tiver tumor, cistos, nódulos, elas passam a se autoalimentar desses tumores, desses nódulos, e é aí que começa o processo de cura. Então, se eu estou falando aqui para alguém que já extrapolou tanto no estilo de vida, que hoje está diabético, hipertenso, que não consegue se libertar das medicações,
O primeiro passo é confiar no poder de Deus, obedecer aos princípios divinos e obedecer às leis de saúde do nosso Deus. E aí, todas essas enfermidades, todas, sem exceção, elas vão ser curadas. Aí eu me pergunto, tantas pessoas passam 10, 15 anos tomando uma medicação e elas não se cansam, não se irritam, mas quando é um tratamento natural que a gente começa com uma desinflamação de 21 dias, as pessoas ficam irritadas. Tem algumas pessoas que ligam para mim, quando é que eu vou poder comer isso? Quando é que eu vou poder comer aquilo? Ou seja, como é que você está disponível para usar uma medicação durante 10, 15 anos, mas você não está disponível para confiar no poder de Deus e fazer um tratamento natural que é lento? O tratamento de Deus, o tratamento natural, com as coisas que Deus disponibilizou na natureza, ele é lento, ele não é rápido. E aí ele requer fé e confiança no poder de Deus. É por isso que muitos não aderem a um tratamento natural, preferem viver a vida escravizados de medicação, porque é muito mais prático pegar uma medicação numa farmácia, ter aquele compromisso diário de estar tomando aquelas drogas, do que ter o compromisso de se reeducar nos hábitos alimentares e obter a cura completa daquela enfermidade. Eu tenho várias pessoas, vários testemunhos de pessoas que eram diabéticas que não estão mais diabéticas. Pessoas que eram hipertensas não estão mais hipertensas. Pessoas que tinham câncer que não têm câncer, porque simplesmente decidiram pelo lado divino, pelo lado da vida, decidiram perseverar no tratamento que Deus deixou para o ser humano, né? Nós precisamos cuidar do corpo e não de doenças. Eu acho que meu tempo já acabou, mas, resumidamente, eu quero dizer o seguinte, que o caminho da cura é o caminho da obediência. Obediência aos princípios, obediência às leis de Deus. Não existe cura sem que haja uma renúncia daquilo que nos prejudica. A única forma de sermos curados dos nossos males, das nossas enfermidades, é renunciando todo todo o mal em forma de alimentação que detona a nossa saúde. Tem pessoas que preferem ficar doentes, alérgicos, hipertensos, diabéticos e tantas outras enfermidades, decidem viver uma vida de escravidão do que tomar a decisão de abandonar aqueles alimentos que não traz saúde. Nos meus tratamentos, eu apenas tiro o quê? Aquilo que prejudica, aquilo que não se aproveita, calorias vazias. Calorias vazias é tudo aquilo que não traz nutrição, que não traz vida para o nosso corpo. Então, quando você parar para pensar e dizer assim, qual o caminho da cura? Não é complicado. O caminho da cura é retirar tudo aquilo que Deus não planejou para mim e para você. Deus não planejou alimentos industrializados. Deus não planejou alimentos processados. Deus disponibilizou um banquete para que a gente tenha vida e vida em abundância, como ele falou em sua palavra. Então, quer ser curado? Obedeça às leis do Senhor. Retire os alimentos agravantes do seu organismo. Pratique os 8 remédios de Deus. E, com certeza, o nosso Deus vai ser glorificado na sua vida e na vida de todos aqueles que lhe rodeiam. Porque você vai ser uma testemunha viva de que esse Deus é o mesmo Deus do passado que curava, ele hoje também está disponível
E hoje Ele quer curar a mim e a você de todas as nossas enfermidades. Não existe doença incurável, existem pessoas incuráveis. Que Deus nos abençoe para que eu e você sejamos pessoas curáveis, pessoas que estão disponíveis para aceitar as ordens do Senhor, para colocar em prática e assim Deus operar um milagre no nosso viver. Irmã Nery, louvado seja Deus. Eu queria só que a senhora repetisse essa frase aí. Não existe doenças Não incuráveis. existem doenças incuráveis, existem pessoas incuráveis. Essa Né? foi forte, viu, irmã? Essa. A palavra de Deus, ele diz, né? Que sara todas as nossas enfermidades, que cura todas as nossas. Não existe nenhuma enfermidade. Se não fosse assim, não estava escrito na palavra do Senhor. Então, ou a gente crê nessa palavra, ou ela vai ser apenas uma, ou ela vai ser apenas o quê? Uma palavra de... Alguém está ligando aqui. Nossa. Um livro Ou a gente, qualquer, né? ou a gente crê na palavra do Senhor, ou ela vai ser apenas, irmão, um poema para a gente. Tem pessoas que lê a palavra e chora, e se emocionam, que lindo. Mas o valor maior que eu e você podemos dar à palavra de Deus é quando você se disponibiliza a obedecer, a acreditar em Deus. Não tem coisa maior para agradar o coração de Deus do que você e eu, nós que aqui estamos, e os que vão ouvir, do que a disponibilidade de obedecer a Ele. É por isso que ele diz, obediência quero e não sacrifício. Deus não quer sacrifício de louvor, pessoas que passam noites e noites em oração, de joelhos, querendo chamar a atenção de Deus por obras. Deus não quer isso, irmã. Deus quer um coração contrito, um coração humilde, um coração que você esteja disponível para fazer a vontade dele. É isso. Louvado seja Deus. Encerre esse momento com oração, amada. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, e estás também com contrito, humilde, abatido de coração, aqueles que estão sofrendo também, ó Deus. Muitos deles sem nenhum conhecimento de todas essas falas que foram ditas aqui. E a tua misericórdia é tão intensa que mesmo aqueles que conhecem, mesmo aqueles que têm a oportunidade de conhecer, de saber todos esses agravos que a desobediência pode trazer, mesmo assim, tu estendes a tua misericórdia dia após dia em nossa vida, dando oportunidade para que a gente se arrependa e se volte para ti, Pai. Que essas poucas palavras que foram faladas aqui, nós teríamos uma infinidade de bênçãos, de promessas que o Senhor tem para aqueles que obedecem, para aqueles que atendem a tua voz. Mas o tempo não nos permite. Mas que essas poucas palavras possam fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. E possamos, como Daniel, tomar a decisão de não nos contaminarmos com as iguarias desse mundo. E somente assim, Pai, a tua bênção irá repousar sobre nós e irá se cumprir a tua palavra que diz: nenhuma enfermidade virá sobre vós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a sermos perseverantes, não somente no momento que escutamos as advertências, mas que ao longo da nossa vida essas palavras fiquem ecoando em nossos ouvidos e que elas tragam frutos, e que esses frutos vá até a eternidade. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, irmã. Que Deus continue abençoando. Não tenho palavra para agradecer.
E amanhã estamos juntas, né? Amanhã estaremos juntas para mais um dia de bênção. Alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade aí para a gente aprender junto aqui. Nós estamos aqui para aprender mais, né? Se alguém Amém. tiver pergunta, pode deixar aí com você, ou mandar, ou colocar aí, e a gente vai estar aqui para aprender junto, tá bom? Teve uma pergunta hoje, aliás, ontem, que uma pessoa fez. Ela disse assim: Irmã, beber água toda vez que acorda durante a noite é prejudicial? Ela fez essa pergunta curiosa, no caso, né? Vê, isso aí tem algo errado com essa pessoa, entendeu? Acordar Por quê? várias vezes, né? O ideal é a gente dormir e, no máximo, acordar uma vez à noite, às vezes para ir ao banheiro, ou aqueles que têm o hábito de fazer oração a Deus. Eu tenho o hábito de me levantar na madrugada para orar. Mas se você tem hábito de levantar várias vezes à noite, isso aí já é um problema que você precisa rever. E geralmente um dos problemas que está associado a isso é o excesso de açúcar na corrente sanguínea, no qual o corpo não está conseguindo metabolizar durante o dia, e aí ele metaboliza durante o sono, e há esse excesso de urina, de produção de urina durante a madrugada. Entendeu? Isso é algo que tem que se rever. Outra coisa também que pode estar associado é problemas de alimentação com excesso de sódio, uma alimentação muito temperada, entendeu? Pessoas que ao longo do dia passam o dia comendo carnes muito temperadas, alimentos processados, que requer muita água. E aí, quando é à noite, o corpo está saturado de tanto sódio, de tanta retenção de líquido, e agora ele começa a pedir. Sede durante a madrugada não é normal. Porque eu até oriento a meus pacientes a tomar água até no máximo 5 horas da tarde, para que não haja esse desconforto durante a madrugada. Então, se alguém está levantando muitas vezes durante a madrugada, tem que rever aí os níveis de glicose, tem que rever o tipo de alimentação que está fazendo durante o dia, certo? Porque algo de errado está acontecendo. Aí é muito bom tomar água quando? Na hora que acorda, meia hora antes das refeições, nos intervalos, mas não durante a madrugada. É como se você também acordasse durante a madrugada e fosse comer. Como eu tenho pessoas que eu acompanho que se levantam em plena madrugada e vai fazer comida e come. Misericórdia. Sério, Obrigada, é minha tudo, amada, pelos. viu? Aí, se alguém Obrigada. tiver alguma pergunta, pode fazer e a gente está aqui junto para aprender. Viu? Amém, amém. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.